Sabe, às vezes uma expressão, só duas palavrinhas, pode ter um poder devastador. Hoje a gente vai mergulhar na história de como chamar um lugar de inferno verde ajudou a justificar a destruição de uma das maiores riquezas do planeta. É uma prova de como as palavras que a gente escolhe têm sim consequências bem reais. Olha só para essa imagem. É uma propaganda dos anos 70. O que será que ela nos diz sobre essa ideia de inferno verde? Pois é, essa imagem é a chave para a gente entender uma mentalidade que, de certa forma, ecoa até hoje. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, não tem jeito, a gente precisa dar um pulo lá atrás e ver como a Amazônia era retratada. E olha, a forma como isso era feito é, para dizer o mínimo, bem chocante. E isso aqui não era um slogan qualquer, sabe? Longe disso. Essa era a mensagem oficial de uma grande construtora totalmente alinhada com a propaganda do governo da época. A mensagem era bem direta, a floresta era um obstáculo, um inferno que precisava ser rasgado, dominado. O que estava rolando naquela época? Era o período da ditadura militar e o governo tinha um grande projeto de integração nacional. A Amazônia era vista como um grande vazio que precisava ser preenchido, uma barreira para o progresso. Então, a ideia de conquistar a natureza era vendida como um ato de patriotismo, e desmatar era visto como sinônimo de desenvolver o país. E essa ideia não parava por aí, não. Ela era martelada em todo canto. Essa outra propaganda aqui, por exemplo, comemora o fim do tal Inferno Verde como se fosse uma grande vitória nacional. O futuro, como dizia a peça, finalmente chegou. A grande questão é, a que custo, né? Ok, agora a gente vai fazer um corte brusco. Vamos saltar daquela percepção lá do passado para o que a ciência nos mostra hoje. E a mudança de perspectiva, ela é total. Porque essa é a Amazônia de verdade. Não tem nada de inferno aqui. O que a gente vê é um tesouro de complexidade, de vida, um ecossistema que pulsa e que é fundamental não só para o Brasil, mas para o equilíbrio do planeta inteiro. O nome técnico para toda essa riqueza a gente conhece, é biodiversidade. E segundo o próprio Ministério do Meio Ambiente, o Brasil está no topo do ranking mundial. Nenhum outro país no mundo tem uma variedade de vida tão gigantesca. Para a gente ter uma noção do que isso significa, pensa só. O Brasil abriga mais de 20% do número total de espécies da Terra. É isso mesmo. Uma em cada 5 espécies conhecidas no mundo a gente pode encontrar por aqui. E por mais incrível que a Amazônia seja, ela é só a ponta do iceberg. Essa riqueza toda se espalha pelo país inteiro. Vai do Pantanal, que é a maior planície inundável do planeta, passa pelo Cerrado, pela Caatinga, chega nos Pampas, lá no sul, e na Mata Atlântica, na costa. Cada bioma desses é um universo de vida espetacular. Só que aí, a história fica um pouco mais complicada. Existe um paradoxo, uma contradição bem surpreendente, bem no coração da economia brasileira. Então fica a pergunta, né? Com toda essa riqueza natural, de onde vem a maior parte da produção econômica do país? A resposta para isso revela um paradoxo que dá o que pensar. E é aqui que a contradição fica escancarada. De um lado, a gente tem riquezas nativas, que são importantíssimas para o mundo todo, como o abacaxi, o caju, a mandioca. Mas do outro lado, o que sustenta a nossa economia agrícola? Cana-de-açúcar, café, soja, gado, quase tudo é espécie exótica, ou seja, que foi trazida de outros continentes. E é exatamente aqui que a gente conecta aquela mentalidade antiga, lá dos anos 70, com o que está acontecendo agora. A ideia de conquistar a floresta deixou cicatrizes bem profundas e consequências que só se aceleram. Dá uma olhada nesse número. 9.205 quilômetros quadrados. Essa foi a área desmatada na Amazônia em apenas um período de monitoramento, de 2019 a 2020, em um ano só. Para tentar colocar isso em perspectiva, imagine a cidade de São Paulo. Agora, multiplica esse tamanho por 6. Foi essa a área de floresta que veio abaixo em apenas 12 meses. E o pior é que isso não foi um ponto fora da curva. O que esse gráfico mostra é uma tendência de aceleração, e uma aceleração bem preocupante. A taxa de desmatamento subiu 34% em um único ano, de 2019 para 2020, dando continuidade a uma alta que já tinha acontecido no ano anterior. Especialistas como Paulo Artaxo, da USP, ligam essa alta diretamente a fatores políticos. Ele aponta o que chama de desmantelamento das políticas ambientais, que acaba tendo como resultado prático, bem, o aumento da destruição.
Bom, então vamos juntar todas as peças. A gente viu a história, a realidade biológica, a crise. Agora vamos voltar para o começo de tudo, o poder das palavras. E nada resume melhor essa nossa análise do que essa comparação. De um lado, a percepção que foi moldada por uma palavra, inferno, e do outro, a realidade, um tesouro. A linguagem que a gente usa para descrever o mundo, ela nunca é neutra. Ela sempre aponta para uma direção. O ponto central é exatamente esse. A maneira como a gente dá nome às coisas define como a gente interage com elas. Chamar a Amazônia de inferno deu uma espécie de permissão para sua destruição. Já chamá-la de tesouro cria um dever de proteção. Tem um exemplo ótimo na nossa fonte de pesquisa que mostra como isso funciona na prática, na própria gramática. Quando se diz o semiárido, a gente transforma uma característica do clima num lugar definido pela falta. Mas quando se diz que a Caatinga tem um clima semiárido, essa característica só qualifica um bioma que é rico e super adaptado. É uma mudança sutil na gramática que muda toda a percepção. E foi exatamente isso que aconteceu com a Amazônia. A palavra inferno não foi só uma descrição, foi uma sentença. Ela transformou um lugar de vida exuberante em um inimigo que precisava ser derrotado em nome do tal progresso. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Que outras coisas no nosso mundo a gente anda tratando como infernos, simplesmente por causa das palavras que escolhemos usar? Que tesouros a gente poderia descobrir se apenas ajustássemos a nossa linguagem e, por consequência, o nosso jeito de olhar?